escolhida para a nossa reflexão de hoje, solenidade de Pentecostes. E já aqui precisamos chamar a atenção para o seguinte: você sabia que há duas celebrações diferentes para Pentecostes? Assim como nós temos a Vigília Pascal e depois a celebração do dia para o domingo da ressurreição, também para Pentecostes nós temos a celebração da vigília para a missa vespertina e depois a celebração do dia. Mas o que muitas vezes acontece é que as equipes de liturgia não são orientadas para perceber que há uma vigília de Pentecostes e uma missa específica para o dia, e então acaba acontecendo a celebração da vigília é suprimida ou acontece um Frankenstein. Leituras do dia, mas as orações e o prefácio da vigília. Então, se você participa de uma equipe de liturgia, veja lá com o seu pároco de celebrar a missa vespertina do sábado com as leituras da vigília e não com as leituras da missa do dia. E quais são estas leituras da missa vespertina? Vamos ver. Para a missa vespertina, nós temos 4 primeiras leituras, ou 4 possibilidades para a primeira leitura. Em alguns lugares se celebra a vigília completa, mais longa, com as 4 leituras. Mas, caso não seja esta a proposta da sua comunidade, pode ser uma missa mais curta, com uma só leitura do Antigo Testamento. 4 possibilidades de primeira leitura, 4 cantos de resposta. Depois a epístola e, por fim, o Evangelho. Quais são estas primeiras leituras? A primeira possibilidade é tirada lá de Gênesis 11, a Torre de Babel, que não é um relato histórico, não é científico, é um relato popular, uma história para crianças, para explicar por que no mundo existem povos com línguas diferentes. Na liturgia de Pentecostes, esta primeira leitura está em função de preparar a primeira leitura da missa do dia. O episódio de Pentecostes, os discípulos que falam várias línguas, mas se entendem, é a Torre de Babel ao contrário. Ou seja, o Espírito faz todos se entenderem. Para a segunda leitura, nós temos um trecho do livro do Êxodo. Deus que se manifesta no Monte Sinai, uma teofania, raios, trovões, fogo. Deus se apresenta, propõe uma aliança com Moisés e a resposta do povo é esta: tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Veja que estamos então ali com uma leitura que nos convida ao compromisso. A terceira leitura, ou terceira possibilidade para a primeira leitura, é um trecho do livro do profeta Ezequiel. O profeta vê um vale cheio de ossos secos e, pela ação do Espírito de Deus, estes esqueletos voltam a ser pessoas vivas. É um relato simbólico sobre a revivificação do povo de Israel após a catástrofe do exílio. E, por fim, quarta leitura, ou quarta possibilidade para a primeira leitura, é um trecho do profeta Joel sobre a efusão do Espírito de Deus no dia do Senhor, ou dia de Javé. O dia do Senhor, dia de Javé, é um tema teológico importantíssimo para os profetas, porque é o dia da manifestação do Senhor para salvar o povo fiel e castigar os inimigos. E neste dia o Espírito Santo virá sobre todos para que possam encontrar o caminho da justiça, o caminho de Deus. Estas são as 4 possíveis primeiras leituras da Vigília de Pentecostes. Caso a sua comunidade faça 4 leituras na missa da vigília, serão 4 cantos específicos, um para cada leitura. Mas se a sua comunidade fizer uma leitura só, a resposta será o Salmo 103,
que fala da ação do Espírito de Deus na natureza. Aliás, esse salmo é o mesmo da missa do dia. A natureza depende do Espírito para existir e ter equilíbrio. Ou seja, o Espírito está em tudo aquilo que nos cerca. Para a vigília, a segunda leitura é tirada da carta aos Romanos e fala da ação do Espírito em quem crê. No Salmo era a ação da natureza, agora é o Espírito agindo em quem crê. O Espírito socorre a nossa fraqueza humana. E por fim, no Evangelho, tirado do Evangelho de João, repete a mesma ideia, a ação do Espírito em quem crê. E tem lá a afirmação de Jesus: do seu interior, do seu seio, jorrarão rios de água viva. Ou seja, o Espírito traz fertilidade, coragem, esperança e vida para aquele que crê em Jesus Cristo. E então, o que você achou desta explicação sobre as leituras da liturgia da missa de vigília de Pentecostes? Olha como a nossa liturgia tem uma riqueza muito grande para nos ajudar a refletir sobre a presença do Espírito na nossa vida. Mas esta foi a missa da vigília. E a missa do dia? O que será que nos reserva de surpresa? Vamos ver então. Para a missa do dia de Pentecostes, nós temos uma primeira leitura, um salmo, duas opções para a segunda leitura e a sequência de Pentecostes. E por fim, o Evangelho, também com duas opções. Quero chamar a atenção para outra coisa. Você já comparou o relato de Lucas e o relato de João? Porque são dois relatos diferentes. No relato de Lucas, Jesus ressuscita, aparece algumas vezes para os seus discípulos, fica com eles 40 dias e depois mais 10 dias manda o Espírito Santo. Então, desde a ressurreição até a vinda do Espírito Santo, 50 dias. E daí vem então a nossa festa de Pentecostes. Mas no relato de João, acontece tudo num dia só. Os discípulos descobrem o sepulcro vazio de manhã, Jesus à tarde aparece para a comunidade que está com medo dos judeus, e naquele mesmo dia manda o Espírito Santo. Então nós temos duas teologias diferentes. Por quê? Se você for conferir na sua Bíblia, você vai ver que é exatamente assim. Lucas segue o calendário da liturgia judaica. Páscoa e Pentecostes já existiam muito tempo antes de Jesus. E Lucas associa a vinda do Espírito Santo com Pentecostes, para mostrar o seguinte: Jesus morreu e foi sepultado, é como a semente que foi plantada. Jesus ressuscitou, é como a semente que brotou. E 50 dias depois, festa da colheita dos primeiros frutos, Pentecostes, festa da presença do Espírito Santo na igreja, para nos fazer pensar o seguinte: o primeiro fruto que a gente colhe da ressurreição de Jesus é o Espírito Santo. Esta é a teologia de Lucas, presente na primeira leitura. João segue um esquema diferente. O esquema de João não é o esquema litúrgico, mas é o que a gente chama esquema criacional. O que significa isso? A vitória de Jesus sobre a morte é uma nova criação. Você se recorda lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando Deus criou o mundo, veio o Espírito. Por isso, no relato joanino, tudo acontece no mesmo dia. Os discípulos descobrem o sepulcro vazio de manhã, à tarde, do mesmo dia, Jesus vem, aparece para a comunidade e diz a eles: recebam já agora, imediatamente, o Espírito Santo. Então, a ressurreição de Jesus é uma nova criação, e para ter criação precisa ter o Espírito. Mas ainda, no Evangelho de João, não existe
diferença entre ressurreição e ascensão. É tudo uma coisa só. Quando Jesus ressuscitou, já entrou na glória do Pai. Talvez você esteja perguntando assim, bom, mas então quem tem razão? Lucas ou João? O Espírito veio em Pentecostes ou veio no dia da ressurreição? É que Lucas e João querem nos fazer enxergar coisas diferentes. Lucas nos apresenta o Espírito como o primeiro fruto que a igreja colhe da ressurreição de Jesus. E, portanto, a igreja está capacitada para o testemunho. João nos faz pensar numa nova criação. E, portanto, cada um de nós deve se comportar como uma nova criatura e praticar o perdão. Mas, para falar a verdade, o Espírito Santo não veio nem em Pentecostes, nem no dia da ressurreição. O Espírito Santo está presente no mundo desde a criação. Então, tudo que nos cerca, tudo que nos rodeia, está marcado pela presença do Espírito. E é por isso que na celebração de Pentecostes, nós não só reconhecemos esta presença, como dizemos ao Espírito Santo que queremos que ele haja em nós. Na solenidade de Pentecostes, tanto a versão joanina como a versão lucana nos colocam diante das nossas opções. João nos convida a ser criaturas novas, portadoras do perdão, como, aliás, no Evangelho Jesus dirá aos discípulos, vão praticar o perdão. E em Lucas, somos convidados a romper as barreiras, romper as dificuldades, anular aquilo que nos separa, para que falemos uma língua só, para que possamos praticar a comunhão e que no nosso mundo haja mais solidariedade, justiça e acolhimento. Uma boa celebração de Pentecostes para você, com a presença e a ação do Espírito Santo na vida da sua comunidade, na sua vida pessoal.